And that pretty much exhausts my entire knowledge of the Portuguese language. Essa já exaustamos todo o meu conhecimento da língua portuguesa. I do want to start by a sincere thank you for your generous hospitality both yesterday at the conference and then here at the church today. Eu quero começar agradecendo para a hospitalidade maravilhosa, tanto na conferência ontem quanto na igreja hoje, tem sido muito bom. Back in the States, Jim and I lead a Sunday school class in our church. Lá na nossa igreja nos Estados Unidos, eu mais o irmão Jaime, nós conduzimos também uma aula de escola bíblica dominical em nossa igreja. We are currently studying the Sermon on the Mount. Nós estamos nesse momento estudando o sermão do monte. O sermão do monte. Sermon on the Mount begins with something called the Beatitudes. O sermão do monte começa com algo chamado as bem-aventuranças. That is found in Matthew chapter 5. Isso se encontra em Mateus capítulo 5. And we are going to read the first 16 verses and talk about those today. E nós vamos ler os primeiros 16 versículos de Mateus capítulo 5 e conversar um pouco sobre eles hoje. You want to go ahead and read those? Então, Mateus capítulo 5, de 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. All right, so what we're going to do today is I am going to lead a discussion on the first 9 verses, and then my friend Jim will lead a discussion on the rest. Now you can Então, see... o que nós vamos fazer hoje é que eu vou conduzir uma conversa sobre os primeiros 9 versículos e meu amigo Jaime vai conduzir uma conversa sobre o resto. As you can see, I admire Jim so much Você pode ver que eu admiro o Jaime tanto that I try to dress like him. que eu procuro me vestir igual a ele. Actually, that was a coincidence, but I do admire Jim. Mas essa aí foi a questão de vestir junto foi uma coincidência, mas realmente eu admiro ele. Okay, so here in Matthew, we find 8 different things that are known as the Beatitudes. Então, aqui em Mateus, nós encontramos 8 coisas diferentes que nós chamamos as bem-aventuranças. The word Beatitudes is translated supreme blessedness. Essa palavra bem-aventurados tem a ver com como se fosse uma bênção suprema. 8 times Jesus says in this passage, blessed are, or blessed
Oito vezes que Jesus diz nessa passagem, bem-aventurado sois, né? So there are 8 of them, and they are connected, and they progress. E existem 8 bem-aventuradas, todas elas estão conectadas e há uma progressão. So we're going to take a look at each one and see how they are connected. Então nós vamos olhar a cada uma dessas bem-aventuradas e nós vamos ver como elas estão ligadas uma com a outra. Okay. The first one, I believe is in verse 3, is blessed are the poor in spirit. O primeiro que nós encontramos em versículo 3 se diz, bem-aventurados os humildes de espírito. Poor in this verse is not talking about money. Ok, a palavra que no inglês se traduz essa frase, se diz pobre de espírito. Não sei se alguma versão aqui diz pobre de espírito, a minha versão aqui diz humilde de espírito. Mas ele não está falando de pobre como pobre em termos financeiros. It's talking about being bankrupt spiritually. Isso fala de como se fosse falido espiritualmente. Someone who's poor in spirit realizes their sinful state. Alguém que está pobre em espírito ou humilde em espírito é uma pessoa que reconhece o seu estado pecaminoso. 2 questions for you. 2 perguntas aqui. At what point in a person's life do you think this happens? Quando na vida de uma pessoa você acha que isso acontece? This happens like they're realizing. Yeah, correct. Ok, em que ponto na vida de uma pessoa chega a entender que é falido espiritualmente, que é um pecador? No momento que aceita Jesus. Okay, she said at the moment that they accept Christ. All right, very good. Anyone else? Mais alguém? Okay. Vocês podem sentir a vontade de responder, viu? Não precisa se acanhar. Ou perguntar ou... Yeah. It's the point in a sinner's life where they realize that they fall short of God's standards. É aquele ponto na vida de um pecador quando ele entende que ele não cumpre, que ele não alcança a justiça de Deus. Do you remember when this first happened to you? Aí a pergunta, você lembra quando isso aconteceu com você? Yes. Isso não foi uma pergunta retórica. So that wasn't a rhetorical question, you can answer that. So, the promise attached to this beatitude is it says, theirs is the kingdom of heaven. A promessa que está junto com essa bem-aventurança diz o quê? Que deles é o reino dos céus. Yeah, this is talking about salvation. Então isso está falando claramente da salvação. The next one, in the next verse, No próximo versículo, can we go ahead and read it? sure. Diz, bem-aventurados os que choram. Okay, those who mourn. Não, os que choram. Question, how do you think this connects to the previous verse? Então, uma pergunta, como é que essa questão, os que choram, se conecta com o versículo anterior? Okay? Okay, she said like it's in the moment of repentance, when you recognize your sinfulness. Okay, very good, excellent. Muito bem, excelente. Poor in spirit, realizing your state before God, leads to mourning that condition. Ok, nosso entendimento da nossa condição pecaminosa diante de Deus nos conduz a um estado de choro. And that sorrow leads to repentance. E essa tristeza nos conduz a arrependimento. The promise in this verse A promessa nesse versículo is that those who mourn will be comforted. é que os que choram serão consolados. Okay.
Remember your moment of salvation. Vamos How lá. did you feel? Lembre o momento da sua salvação. Como é que você se sentiu? Okay. Experiencing God's forgiveness is very comforting. Quando nós experimentamos o perdão de Deus, isso nos consola. Okay. Now let's read the next verse. Agora vamos ler o próximo versículo. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Okay. What are the meek? How would you define the word meek? Ok, bem-aventurados são os mansos. Como é que você definiria a palavra manso? Alguém que não é agressivo. Ok, so someone who's not aggressive. Okay. That is true. Essa é verdade. Anyone else? Mais alguém. Tranquilo, alguém que é tranquilo. So, ok, someone who's tranquil, peaceful. Okay. It is also true. Very good. Também verdade. Okay. And you kind of put those together, and another word for meek could be humble. Ok, aí você pode juntar esses dois significados e talvez uma outra palavra para manso seria humilde. Some people think that being meek means being weak. Algumas pessoas pensam que ser manso é ser fraco. That Também is- no inglês também faz meek e weak são bem parecidos, então tem essa confusão. I explained the English difference. That doesn't work in Portuguese. But anyway. Okay. That is not true. Isso não é verdade. To be meek or humble is to not think less of yourself, Ser manso ou humilde não quer dizer pensar menos de si, but to think of yourself less. mas de pensar menos de si, pensar de si mesmo menos. Play on words that I didn't Yeah. mean to be a play on. No, that's right, it works. Let me go back and say the whole thing. So, Okay. the whole thing. Então, para deixar claro, ser manso não quer dizer pensar menos de você. Ser manso quer dizer pensar de você mesmo menos. Ou menos em você. Ou menos em você. Ok. Pronto, mudou a preposição, mudou tudo. Ok, perfeito. Então, compreenderam, né? Deu para compreender? Deu para compreender? Ah, não. Não? Ok. Okay. So to be meek, to be not aggressive, and to be gentle actually takes strength. Então, para ser manso, para ser gentil, para evitar a agressão, isso leva, na verdade, força. Okay. Question: how do you think being meek or humble connects to the previous verses? Então, vamos pensar, como é que você acha que esse conceito de ser manso, humilde, como é que isso se liga com os versículos anteriores? Eu acho que é uma consequência natural. He says it's like the meekness is like a natural consequence. You're excellent. Excelente. Very good. Bem, All right. The next verse. this is verse 6. Bem-aventurados, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quick question. Do you think shall inherit the earth is a synonym for, theirs is the kingdom? Ok, deixa eu traduzir para o resto. Quando ele diz porque a questão, ele está perguntando, eles herdarão a terra, e you're asking if it's a synonym for what? Theirs is the kingdom of heaven. Serão sim, está dizendo a mesma coisa, herdarão a terra e deles é o reino dos céus. Será que é a mesma coisa? Será que é um sinônimo? Or a different way to phrase the question, what does shall inherit the earth mean? Ok, outra forma de colocar a pergunta, o que significa herdarão a terra? Ok?
that This for question is him here. or for Tem us? alguma, talvez tenha alguma ligação com a questão do povo israelita quando foram herdar a terra. E aí Ok. acabaram não, por exemplo, Moisés acabou não Herdando. herdando. So she's saying, Inclusive por conta de desobediência, talvez por não ser manso. no, tudo bem. Eu capto. Okay, she's saying, she's wondering if there's a connection between that inherit earth and the Jewish people, their inherit the land, because in Portuguese, to inherit the earth and inherit the land is the same thing. So when we see inherit the land, we think of the Jewish people inheriting the land, except that they ended up not inheriting it because of their sin, eventually. So she's wondering if there's a connection there. I'll let the physical land Israel part, I'll let you handle that. Essa parte da terra de Israel, ele vai deixar para o pastor? Very good question. Essa é uma boa pergunta. Ok? Mais alguma observação? Pergunta? I believe there's a spiritual component to it. Eu creio que existe um componente espiritual nessa questão. Where in the future, when Jesus ultimately reigns, we will reign with him. Que no futuro, quando Jesus Cristo vai reinar, nós vamos reinar junto com ele. Ok? Você quer acrescentar? Ok? Eu penso também que essa questão de humilde, né? Que é manso de espírito, mansidão é um fruto do espírito. É uma demonstração também. Se está seguindo, se eu estou entendendo que está seguindo uma ponte, primeiro é a conversão, arrependimento e demonstrar o fruto do espírito como ser manso. Okay, so she's saying if this goes back to your other question where you asked if there was a connection between them, and she's asking if she's saying that this being mansidão or meekness is actually one of the fruits of the spirit, and so there's a progression there. You realize your sinfulness, you repent, and then that repentance brings the fruit of the spirit, one of which is meekness. Yes, I agree. I think that's very good. Eu concordo, eu acho que isso é muito bom. I guess I would just say, Go ahead. Say it. I guess I would say, just like the beginning phrases of the Beatitudes are connected, the latter parts of the Beatitudes are connected. Eu diria que como as primeiras frases de cada bem-aventurada estão conectadas, eu diria que as segundas frases também são. E de cada uma são duas frases, né? E existe essa conexão nas primeiras frases e nas segundas. Like the kingdom of heaven is clear, that's where God is. O reino dos céus, isso é claro, isso é onde Deus está. Which is also a synonym for people who will see God. É sinônimo de as pessoas verão a Deus. Imagine inherit the earth is also a synonym for God's future place. Porque aí herdar a terra ou herdarão a terra também seria um sinônimo para o lugar futuro de Deus. Ok? Good. Verse 7, I believe it is. Ok? Versículo 7 diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Verse righteousness. Ah, não, that's 6. Sorry, we skipped that one. was my mistake. Ok, desculpe, versículo 6, nós pulamos um. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Okay, hunger and thirst for righteousness. Now, there are two different types of righteousness. Back in the time of Jesus, Pharisees thought they had righteousness. They were self-righteous. Ok, existem dois tipos de justiça. Naquele tempo de Jesus, os fariseus pensaram que tivesse uma forma de justiça, mas na verdade a sua justiça era uma autojustiça. They were proud. They were the opposite of meek. Eles eram então orgulhosos, então eles seriam os opostos de manso. A believer desires true righteousness, and that comes from God. Um crente deseja a verdadeira justiça, e isso vem de Deus.
how do you think this idea of righteousness compares to the previous verse that talked about meekness and humility? Como é que vocês acham então que essa questão de justiça está conectado com a questão anterior de mansidão e humildade? Para vocês responderem. Eu acho que desvia do sentido da justiça, de procurar receber a justiça. Assim, de procurar cobrar a justiça dos outros, ou se sentir justiçado, querer justiça nas situações. Mas vai mais no sentido de desejar que as coisas sejam justas de modo geral. Então, por exemplo, se eu estou vendo que está muito mais favorável para mim do que para outras pessoas, de repente é interessante dividir mais, compartilhar mais, nesse sentido. Não sei se eu falei muito. Ok, vamos somar então. So he said there's a couple. Boa tarde. So this is Pedro. Boa tarde. Very good. E aí, meu irmão, tudo bem? O Pedro, se você quiser sentar aqui, a irmã Rosa pode sentar bem aqui. Pronto. Hang on, just we're going to go through all of this again. I'll have to summarize it again. Boa tarde. Boa tarde, irmã. Boa tarde. Boa tarde. Prazer, Rosa. Her name is Rosa Rose. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde. Foi bem? Boa Bem. tarde. Bem falado, né? Rosa. Bem dizido. Já foi muito bem dito. Você já aprendeu nesses 2 dias? Pois é, desde quarta-feira. Nossa. E aprendeu. Ok, então vamos voltar para onde nós estávamos. Eu vou pedir para o Alisson, se você pode recapitular o que você falou, para eu traduzir para ele, para a gente dar continuidade. Nós estamos em Mateus capítulo 5. Certo? Mateus capítulo 5. Ok. Desculpa o atraso, porque eu ouvi lá um He problema. gave a rather lengthy answer. Yeah, so he's gonna say it again, so I can remember. Eu penso que seria uma justiça, não no desejo de sempre receber aquilo que é justo, aquilo que é devido, mas mais no sentido de perceber quando as situações são justas ou não, e de promover essa justiça para os outros, no compartilhar, no se envolver, no apoiar. Mateus 5. Isso, 6, nesse momento. Mateus 5, versículo 6. Então, so what he's saying is that he thinks it's because there's the idea of someone who has hunger and thirst for justice. It's not the idea of wanting to make sure I receive justice, but the idea of wanting to make sure that justice is done around me. So here's the thing also. So the word in Portuguese, the words justice and righteousness are interchangeable. So deixa eu só explicar uma coisa também que vai facilitar aqui. A palavra aqui, em português, a palavra é colocada justiça. No inglês, a palavra que é usada ali é uma coisa que é bastante trocada com justiça, que é retidão. Okay? Então essa palavra no original carrega essas duas ideias, justiça e retidão. Okay? Então, aí ele falou retidão, eu traduzi justiça para ele. Aí tá um pouco, mas assim, estão ligados. Okay, I'm sorry. I think you're onto something. Eu creio que você está no caminho certo. A self-righteous person is going to be concerned with justice for himself. Porque uma pessoa que tem um senso de justiça focalizado nele vai estar preocupado em receber justiça, ser tratado de uma forma justa. A meek person is going to become more and more concerned about justice for others. Mas uma pessoa mansa, no sentido que nós vimos aqui, bíblico, vai ser preocupado com justiça para com as outras pessoas. Pretty good. Okay. And then God promises that if we have that hunger, Aí Deus promete que se nós temos essa fome, He will fill us. Ele vai nos encher. God will provide. Ele vai providenciar. Okay. Verse 7. Versículo 7 agora. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Okay, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Grace is giving someone something they don't deserve. A graça é conceder para alguém algo que não merece. Mercy is withholding something bad to someone that do deserve. Okay? A misericórdia é quando você não dá para alguém algo de ruim que a pessoa realmente merece. Então, algum castigo que a pessoa merece, mas você não faz isso. Por quê? Porque você está sendo misericordioso. Okay. The question, why should we be merciful? And don't say because God says it. Uma pergunta aqui. Por que é que nós devemos ser misericordiosos? E é proibido responder porque Deus disse. Certo? Então, fora isso, por que é que nós devemos ser misericordiosos? É proibido responder. Não, é proibido responder porque Deus disse. Depois, mas você pode responder. Proibido não pra gente, né? Pois é, a misericórdia é justamente por isso. A misericórdia vem de Deus, e porque nos dá essa misericórdia e essa bondade no nosso coração, que mesmo as coisas não estando tão bem, que deveria a gente devolver uma coisa ruim para aquela pessoa, mas o nosso coração bondoso resolve ser bondoso também, porque é uma misericórdia de Deus. Okay, so basically the idea is that we receive mercy from God, and so we should show mercy. We should have a good heart and show mercy to other people. That is exactly right. Essa é exatamente correto. Muito bem. Yeah. If we get mercy from God, how can we not show mercy to others? Se nós recebemos misericórdia de Deus, como é que nós não, então, vamos demonstrar misericórdia para outras pessoas? Exatamente. She said exactly. How do you think this connects to previous the attitude of hungering and thirsting for Aí, righteousness? olhando para trás, a bem-aventurança anterior era o quê? Ter fome e sede de justiça. Mas como é que isso liga, então? Como é que esses dois conceitos estão conectados? I'm going to review for people who just came. Todas essas bem-aventuradas, ele está dizendo aqui, nos mostrando que são conectados, tem uma progressão. Então a gente está olhando o anterior. Qual é a progressão do anterior, de versículo 6, para versículo 7? Okay? Sim. Pode responder. Eu acho que a misericórdia poderia ser a medida da justiça. Não, assim, a justiça ela é justa, mas ela pode ser muito pesada ou pode ser mais atenuada. Acho que a misericórdia torna as coisas mais equilibradas. Okay, so he says that mercy can be a balance to justice. So justice can be very heavy, and mercy can soften it. Okay, very good. Só para complementar, por exemplo, a gente merece, enquanto pecadores, merecia o inferno. Nós merecemos o inferno, que é justo diante do nosso pecado. Mas Deus, com sua misericórdia, mostrou um outro caminho para que a gente pudesse se relacionar com Ele. So he says, so for example, we as sinners, we deserve justice, we deserve help. But God in His mercy provided a way of salvation, so justice was not done to us, but we received mercy. E é por isso que damos essa misericórdia, porque recebemos do Pai. Então, por isso que a gente retribui ao irmão com a mesma misericórdia, porque é fácil receber, difícil para dar a alguém uma misericórdia, mas com o coração contrito, a gente consegue, pelo simples fato da gente também receber a misericórdia. So she said, and that's why we need to show mercy to other people, because we got mercy from God. And if we have a contrite heart, goes back to the other verse, if we have a contrite heart, then we'll be merciful to others. Very good. God is a God of mercy, correct? Deus é Deus de misericórdia, correto? God is a God of justice. Ok. God is a God of justice, correct? Mas Deus é Deus de justiça, correto? Também. Também. So how did God satisfy both of those where justice had to be served for our sin, but yet He was merciful? How did He do that? Então, como é que Deus satisfez, talvez se vocês não responderam essa, como é que Deus satisfez
a parte de justiça dele e a parte da misericórdia dele. João 3, Jesus, Okay, 3:16. the death of Christ. Correct. And I told him, That is the core of the gospel. I told him, if you guys don't answer this one. E ele disse que essa aí é o centro do evangelho. That was the easy Centro do one. evangelho. Okay. I gotta give Jim time here, so we'll keep moving. Next verse. Próximo Next. versículo. Yeah. Ok, a próxima, bem-aventurados. This is 8. The pure in heart. Yeah. Ok. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Okay. Pure in heart. These do get harder as we go, don't they? Limpo de coração. Essas coisas começam a ficar mais difícil enquanto a gente está progredindo. How do we get to be pure in heart? Como é que nós vamos chegar ao ponto onde estamos limpos no coração? Is it by trying harder? É por tentar mais? Não tentando. Ela está dizendo não. Como? Não tentando, não. It's not by trying, she says. De forma alguma. Então como? So how? Acho que pedindo a Deus, né, que nos santifique cada dia. Okay, so it says asking God Yeah. to sanctify us. Yeah, it is a gift from God, É actually. e essa pureza de coração é um dom de Deus. Take a look at Acts chapter 15, verses 8 and 9. Vamos olhar Atos, capítulo 15. Would one of you like to read that? O livro de Atos, versículo 15. Se alguém pudesse ler, também. Atos 15, 8. Acts 15, 8, né? Atos 15, 8 e 9. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, condenando o Espírito Santo a eles. Aliás, concedendo. Concedendo. Perdão, viu? Heresia. Heresia que saiu sem querer. Eu vou recomeçar, porque eu pequei e vou recomeçar para me redimir. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. All right, very good. So the context of this is when the Gentiles first began to be saved. Então, o contexto aqui é quando os gentios começaram a ser salvos, que antes era só para os judeus, né? Aí, de repente, os gentios começam a se converter. Esse é o contexto desse versículo. And verses say that their hearts were purified. Who did that? E o versículo diz que os seus corações foram purificados. E a pergunta é, quem fez isso? How does this connect to the Deus, previous por meio da verses? nossa fé. Okay, she said she answered. She said God by way of our faith. That's Very good. okay. Muito bem. And you said Okay. this is how it Okay, connects. how does this connect to the previous verse that talked about being Okay. merciful? E como é que isso conecta ao versículo anterior que fala sobre ser misericordioso? Só uma pessoa de cada vez. Say one person at a time. Eu acho que quanto mais a gente conhece a misericórdia de Deus, mais os nossos corações são lapidados na direção dessa pureza. Né? Okay. So the more we know the mercy of God, the more our hearts are purified. I didn't think of it that way, but I like that answer. Eu não pensei dessa forma, mas eu gostei dessa resposta. I saw this, God's act of purifying our hearts, is a supreme act of mercy on His part. O ato de Deus purificar os nossos corações, eu vejo dessa forma. O ato de Deus purificar os nossos corações é um ato supremo de misericórdia da parte de Deus. And what is the promise that God makes that's connected with this verse?
E qual é a promessa que Deus faz que é ligado com esse versículo? Qual é a promessa? A segunda parte do versículo diz o quê? Verão a Deus. Que não, o próximo. Qual é? Verão a Deus. Verão a Deus, negociar. Much like the others. Como em outras instâncias. Again, one thing about all of these promises that he makes, Uma coisa sobre todas essas promessas que ele faz, they are all things we don't deserve. são todas coisas que nós não merecemos. But in his love and mercy, God gives them to us anyway. Mas no seu amor e misericórdia, Deus nos dá essas coisas mesmo assim. Very good. Okay, next verse. Próximo versículo. That is verse 8, I know 9. Volta pra Mateus. Versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. Diz o seguinte: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. When you think of a peacemaker, what do you think of? What does a peacemaker do? Então, quando você pensa em um pacificador, o que faz um pacificador? Não deixa que a pessoa brigue. Como é que é? Não deixa que a pessoa brigue. Uma pessoa que doesn't Apazigua. let other people fight. Okay? Apazigua. Yeah, that pacifies. É uma the pessoa situation. mansa, de coração, que não gosta de confusão. It's a person who's meek in heart, who doesn't like confusion, doesn't like chaos. Trying to figure out how to say this. Are there wrong ways to be a peacemaker? Existem maneiras erradas de ser um pacificador. Existe alguma maneira errada de ser um pacificador. Existe. Posso- Like she says there are. Porque nem sempre é possível evitar o conflito. Às vezes você tem que confrontar, porque chega um ponto em que se você evita, você não está sendo pacificador e sim covarde. So she Algumas says situações. in there are some situations where you cannot avoid conflict. You have to confront it, because if you don't confront it, you're not being a peacemaker, you're being a coward. Okay, that's a good answer. Essa é uma boa resposta. Also, if someone challenges your faith and wants you to renounce it, to make peace, you would not want to renounce it. Se alguém, por exemplo, se alguém chegasse para e desafiasse a sua fé e exigisse que você renunciasse à sua fé, você não ia fazer isso só para fazer a paz. Okay, so that thought leads us to the next verse, but we're not going there. Esse pensamento nos conduz para o próximo versículo, mas isso vai ficar só daqui a pouco. So how do you think this idea of peacemaker may connect to what we've looked at previously? Então, essa ideia, como é que vocês acham que essa ideia de um pacificador pode se conectar a uma ideia que a gente viu antes? Okay, you already said one of them. Você já falou uma delas. Eu acho que principalmente quando a gente confronta o pecado, principalmente nas nossas vidas, e a gente encara esse pecado com a pureza de coração que foi Deus quem nos concedeu, a gente passa a perceber que certas coisas são pecaminosas porque desagradam a Deus. Não necessariamente porque alguém permitiu não é pecado, porque ninguém viu não é pecado. So he's connecting it to the idea of purity of heart, and says one of the things we do is we start to confront our sin, and we understand suddenly that it's not just because someone said we couldn't do it, or because no one saw us do it, that it's wrong, and so that we begin to confront our sin in that way. Yeah, I actually saw where it connected back to at least 3 of the previous ones. Eu vi conexões com pelo menos 3 dos anteriores. You mentioned meekness. Aí você falou sobre mansidão. You mentioned pure in heart. Você mencionou pureza de coração. I think it also connects back to the idea of being merciful. Eu vejo que também se conecta à ideia de ser misericordioso. And this is not easy. It's also a need. You need
God's strength. Isso não é fácil. E nós vamos precisar, para fazer isso, da força de Deus. Okay. The next verse talks about persecution. Before Jim comes up, I just want to ask, because I'm not familiar with your country. Então, antes que o irmão Jaime chegar, eu quero perguntar, porque eu não conheço o contexto aqui do país. What type of persecution, or what level of persecution do believers face here in Brazil? Que tipo de perseguição um crente vai ter aqui no Brasil? Que nível de perseguição um crente vai ter aqui no Brasil? Por ser crente. Uma coisa que quando mencionou o versículo que fala sobre Deus ser misericordioso, ele a questão da misericórdia e da justiça. Eu lembrei, né, da questão que nós estamos vivendo ultimamente, que as pessoas estão batendo na tecla, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ah, ok. Aquele falso amor. E eu acho que hoje é uma grande batalha para nós falarmos a respeito de Deus como Ele é. E hoje a gente tá difícil para nós aqui no Brasil, não sei se lá, com certeza também, é mundial isso aí. Mas assim, essa questão de você pregar o Evangelho como ele é, parece que você tem sempre que enfeitar ou pelo menos abafar ou fingir que alguns textos não existem. Né? Ah, ok. Então eu acho que uma forma de perseguição, para mim, no momento, está sendo essa, de você não poder pregar o Evangelho como ele é. Apresentar Deus, pessoa e obra de Deus, como de fato ele é. Okay. So she says that going back to the question of the justice and mercy, that when we preach the gospel, we have to preach the gospel as it is and teach about God as He is, and bring it to the situation of today, because there has been such an emphasis, God is love, God is love, God is love, and that is defined as love, meaning He lets us do anything He wants. It becomes very unpopular and even costly sometimes to preach about God as He is and about the gospel as it is. And in certain parts of the Bible, you're expected to avoid. And she assumed that that's probably the way it is in the U.S. That sounds a lot like the U.S. Isso parece muito os Estados Unidos nesse momento. Does anyone else have anything to add? Alguma coisa a acrescentar aqui? Às vezes a gente é julgado, assim, por algo, até por ser crente mesmo, por fazer Às vezes parte. a gente é o quê? Julgado. Julgado, okay. So sometimes we're judged by others because we're believers. Okay. Yeah, Say. that's true. Okay. Captain, we're going to Okay, switch. Jim, very good. Okay. Thank you, everybody, for your participation. Muito obrigado pela participação. Agora nós vamos para a segunda parte. Beleza? Então, é uma daquelas lutas onde sai o primeiro lutador, entra o segundo, né? Okay. Good evening. Boa tarde. Buenas tardes. Não, boa tarde. Different language. É um lutador bem forte, né? Okay, go Aqui ahead. já são Okay. 6. So now we're going to look at verse 10. Agora nós vamos olhar o versículo 10. And if you want to read that, please. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Now, Larry talked a bit about righteousness. Então, o Larry conversou um pouco sobre a justiça. And this says, blessed are those who are persecuted for righteousness. E isso diz, esse versículo diz, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. What does that look like here in your country, being persecuted for righteousness? Aqui no seu país, como é que isso acontece? Alguém é perseguido pela justiça, ou por ser justo. Como é que nós vemos isso? Principalmente no Brasil, que a corrupção é muito forte, né? Você tem situações de que as pessoas levam vantagem de forma ilícita e se você se recusa a participar, Você leva o pior. E às vezes até penalizado mesmo, como se fossem os outros que estão fazendo aquilo. Às vezes ser justo é incompreensível, né? É uma coisa que incomoda. Okay, so he said that sometimes because of the high level of corruption, that sometimes the people that are corrupt
are the ones with the power, and so if you decide you're not going to be corrupt, then suddenly you're the one that's out, that's excluded, and sometimes even you're the one that's prosecuted, even though the others were corrupt. And then she said, repete, irmão, que você falou que eu... Às vezes, por ser justo, gostar das coisas corretas, incomoda. Yeah, so sometimes if you're the person that likes things done correctly and rightly, it bothers the other people who don't. So. Yeah, absolutely. Certamente. So, if we are going to follow God, então se nós vamos seguir a Deus, can we stop when the going gets tough? Será permitido a gente parar quando as coisas fiquem difíceis? Não. The general consensus is no. Yeah, I saw shaking heads. The universal language. Yeah. Parar, tem que ter o forte. So, pela misericórdia. Well, she's just kind of repeating. She said, okay. by the mercy of God, she says that we keep going. Yeah. So, in this, we will be persecuted for doing what's right. Okay, e aqui, nesse versículo, ele está dizendo que nós seremos perseguidos por fazer o que é correto. Which may seem really, really unfair. E isso talvez nos parece não muito justo. I've known people that get upset with God because they feel that God has the power to stop them from being persecuted. Eu conheço pessoas que ficaram tristes com Deus, porque eles disseram, mas Deus tem o poder de fazer com que eu não seja perseguido. So why do you think God allows us to be persecuted for our righteousness? Então, por que você acha que Deus permite que nós sejamos perseguidos pela nossa justiça? Ele permitiu que a gente fosse perseguido. Okay. So she said he allowed Christ to be persecuted. So. E muitas vezes é como aquele versículo fala, a perseguição ela tem uma consequência. Tanto para a nossa vida, por mais que não seja uma coisa boa. So persecution has effects for our lives and for other people's lives, even though maybe it might not be good immediately for us. Geralmente a perseguição gera até avivamento muitas vezes, gera uma transformação, uma renovação. Às vezes a gente está tão no banho-maria, bem tranquilo, não sei se é banho-maria, mas a gente está assim, como crente, a gente está tão apagado. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas ele disse, vós sois a luz do mundo. Mas às vezes como crente a gente está tão apagado, e uma perseguição, apesar de não ser uma coisa boa aqui, ela vai fazer uma espécie de despertar. Isso faz com que a gente possa se fortalecer. So what she says is that persecution often precedes revival. It's when there's not persecution, the temptation is Christians become relaxed, complacent, and persecution serves to wake us up. It has often preceded revivals and the spread of the gospel. And she said, persecution helps us to wake up and strengthens us in the faith. Yeah, we are often strengthened by fire. Nós muitas vezes somos provados e fortalecidos pelo fogo. There's a verse that talks about us being like silver, and so there is this. Então tem versículo que fala sobre nós, que nos compara a prata. And so this group got together and wanted to see how could we be like silver, so they went to see a silversmith. Então houve uma vez grupo que se juntou querendo saber como é que nós vamos que nós podemos ser como prata, como a Bíblia diz. Então eles foram olhar como é que se chama alguém que trabalha com prata? Ourives. Ourives, ok. Trabalha com ouro, com metal. Com metais preciosos. Então foram ver o ourives para ver o que ele faria com a prata.
So they went to see this silversmith and they asked to watch him work with silver. Então eles foram para esse ourives e pediram para ele trabalhar para eles observarem enquanto ele trabalhasse com a prata. So he had a fire Então ele colocou um fogo and he's heating up the silver. e ele está aquecendo a prata. And as he's working, he told them, I have to heat it to just the right temperature. E enquanto ele trabalhava, ele dizia, olha, eu tenho que aquecer até chegar a certa temperatura. And he said, if I don't heat it enough, I can't work with it. If I heat it too much, it's ruined. It's no good. Então ele disse, eu tenho que aquecer até certo ponto que dá para eu trabalhar. Mas se eu aquecer demais, aí é arruinado, não dá mais para fazer nada. And so they asked him, how do you know when it's heated to just the right temperature? Aí eles perguntaram, como é que vocês sabem quando chegou a temperatura correta? And he said, I know it's the right temperature when I can see my reflection in it. Ele diz, eu sei que é a temperatura correta quando dá para ver meu reflexo na prata. I hope you understand that we're heated until we can see someone's reflection. Aí eu espero que vocês entendam isso, que a gente é aquecido, nós como prata somos aquecidos até que a gente vê o reflexo, né? O reflexo de alguém. Whose reflection you think God's looking to see? E a pergunta, o reflexo de quem Deus está procurando ver? Jesus. De Jesus. Yeah. Somos conformados à imagem. She says we're conformed to His image. Yeah. And so we are persecuted in the same way of Jesus. Jesus was persecuted because he came to pay the price for our sins. Nós não somos perseguidos da mesma. You said we aren't persecuted the same way Jesus is. Not quite the same way. Okay. It's different for us. Nós não somos perseguidos da mesma forma de Jesus. Jesus veio e foi perseguido porque ele ia pagar pelos nossos pecados. But the fire of persecution allows God to see Jesus in us. Mas o fogo de perseguição permite que Deus veja Jesus em nós. Sorry. I think about people I know that have been persecuted. Eu penso em pessoas que eu conheço que já foram perseguidas. A parent might grieve losing a child and feel that it's really unfair that their child was killed. Um parente, um pai ou uma mãe pode chorar porque perdeu um filho e sentir muito injustiçado porque o filho morreu. And yet God allowed his child to be killed. Mas Deus permitiu que o seu filho fosse morto. I want to continue on because I want to move on to the next verse. Okay, eu quero continuar porque eu quero seguir para o próximo versículo. Read 11. Would you? 11? Ok. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriaram e vos perseguiram e, mentindo, disseram todo mal contra vós. So, when we are persecuted, lizard running down the wall. Oh, yeah. They live here. I don't have them, but where I am. Lagartixa correndo da parede é novidade para eles. Né? That's our version of squirrel. That's right. Lá nós temos os esquilos e aqui nós temos os lagartixas. Yeah, you got me. You got me. So, this tells us we're going to be blessed when people revile and persecute us and utter all kinds of bad things falsely against us. Isso diz aqui, versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriaram, vos perseguiram e mentindo disserem todo mal contra vós. Going back to the silversmith, Voltando para aquele ourives, suffering through this persecution passando por essa perseguição, is what's going to allow people to see Jesus in us.
É o que vai permitir que as pessoas vejam Jesus em nós. And the next verse, you go ahead and read the next verse. E o próximo versículo, versículo 12, diz o seguinte: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. So this tells us to rejoice and be glad in our persecution. E isso nos diz para nos alegrar e ser feliz nos alegrar em nossa perseguição. Because the reward in heaven is going to be great. Porque o galardão no céu vai ser grande. When an athlete is training, quando um atleta vai treinar, and let's say they run a lot to get in shape, e vamos supor que eles façam muita corrida para ficar em forma, and it hurts. E isso dói. They're running for the end result. Eles estão correndo por causa do resultado final. Paul tells us to run the race as if to win it. O apóstolo Paulo diz para correr a corrida como se fosse para ganhar. So this verse tells us to rejoice and be glad, for the reward is great in heaven. Esse versículo nos fala para nos eu vou ler aqui. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. We aren't looking to get a reward here on earth. Nós não estamos procurando um galardão aqui na terra. Rather, there's a better chance you're going to be persecuted. A chance é melhor até que você vai ser perseguido. And this tells us the reward we get is going to be in heaven, just like the way they persecuted the prophets who were before us. E esse versículo nos diz que o nosso galardão será no céu, da mesma forma que perseguiram os profetas que eram antes da gente. Don't look for your reward on this earth. Não procure o seu galardão aqui na terra. Don't lose heart because life is hard. Não se desanime porque a vida é dura. We have. Has anybody here ever driven a small boat, a kind of little motor in the back? Alguém aqui já conduziu um barquinho, esse tipo de barquinho que tem um motorzinho atrás? Você já conduziu um barquinho desse? Ainda não, mas vejo muita gente. Eu nunca dirigi um barquinho, assim, porque pra lá pra gente não chama barquinho, chama motorzinho, mas aquela canoa que tem um motorzinho na boca, isso. Uma pessoa lá vai governando o motor e a gente vai andando. Mas já andou muito. Já andei bastante. They've never driven one, but they've ridden a lot of them. Well, if you're driving one and you're going across like a lake, you can't like steer just in front of you like a car. A car, you're looking in front of you. Ok, quando você vai conduzir um barquinho dessa, você, tipo, cruzando uma lagoa, você não pode conduzir da mesma forma que você conduz um carro. Um carro você conduz olhando para frente. You've got to look with a boat. You've got to look something in the distance. Otherwise, you end up driving like this. Com esses barquinhos, você tem que olhar algo lá na distância. Porque senão, se você olhar direto na sua frente, você acaba indo assim. Certo? Você tem que mirar uma coisa lá para frente. It's the same way in our Christian walk. É da mesma forma em nosso andar com Cristo. Keep your eye in the distance. Fique de olho à distância. Keep your eye on the reward. Continue olhando para o galardão. For we're looking for a reward in heaven. Porque nós estamos procurando o galardão no céu. Don't get distracted by the squirrels. Não seja distraído pelos esquilos, ou no caso, lagartixa, or the lizards. If you want to read verse 13 now. Versículo 13, então, diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. What do you think Jesus meant when he called us the salt of the earth? O que foi que Jesus quis dizer quando ele nos chamou o sal da terra?
Yeah, I know. I'm living room too long. Five-ish. I'll try. Ok. o que Jesus diz quando ele nos fala que nós somos o sal da terra? O que significa isso? Que a gente deveria fazer diferença como um tempero faz na comida, né? Traz o Ok. sabor. So we should make a difference, like the salt brings flavor to the food. Yeah, Isso, that's good. tá bom? Salt does several different things. O sal faz várias coisas. Not only flavor to the food, Não somente sabor para a comida, but it can also preserve meat. mas também o sal preserva carne, por exemplo. Early in the Bible, they offered salt with sacrifices. Nos tempos bíblicos, eles ofereceram sal junto com sacrifícios. When Lot's wife turned back to look at the city of Sodom, when she was told not to, she turned into a pillar of salt. Quando a esposa de Ló olhou de volta para Sodoma, quando não era para ela olhar, o que acontece? Ela virou um pilar de sal. So salt can destroy and preserve. Então, sal tem a capacidade ou de destruir ou preservar. Armies would conquer a land or a country, and they'd often sow salt where they wanted to grow crops, so they wouldn't be able to grow them. Ok, um exército ia conquistar os seus inimigos naquela época, destruindo as cidades e então jogaram sal na terra para nada crescer de novo. There's more scriptural references to salt being used in judgment or destruction to any of these other purposes. Existem mais referências na Bíblia de sal sendo usado como destruição do que qualquer outro propósito. God scatters salty Christians into the world as a way of teaching and also of judging evil and destroying wickedness. Então Deus tem jogado nós como crentes salgados para o mundo como uma forma de ensinar, mas também uma forma de julgar a terra. The next verse is 14. O próximo versículo é 14. And read 15 too. 14 e 15. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma cadeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas alqueire, né? Francês. Mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. One of the reasons we've been put on this earth as Christians Dos motivos que nós estamos aqui na terra como crentes is to be a light of the world to a dark world. Para ser uma luz para esse mundo, para um mundo escuro. Jesus is the light of the world, Jesus é a luz do mundo. and as followers of Jesus, E como seguidores de Jesus, we should reflect that light. nós precisamos refletir essa luz. Go back to the thought of the silversmith Volte para looking in the silver volte para aquele conceito do ourives, olhando para aquela prata and seeing his own image reflected. e vendo a sua própria imagem refletida. We should reflect an image of Christ to the world. Nós precisamos refletir uma imagem de Cristo ao mundo. Sorry, I'm trying to condense my mind. All right. People don't light a lamp and put it under a basket. As pessoas não acendem uma luz e para depois esconder debaixo de uma cesta, But they hold it up high so everyone can see. mas eles levantam a luz para que todo mundo possa ver. Did you read 16? No, but I can't. Would you please? Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. I don't have much to add to that. Eu não tenho muito a acrescentar a isso. Let your light shine. Que a vossa luz brilhe. Don't be afraid when you're persecuted. Não tenha medo quando você for perseguido. Some Christians will lose their life
as martyrs. Alguns cristãos vão até perder sua vida como mártires. Don't let that make you afraid to shine your light. Não faça com que isso lhe dá medo para fazer brilhar sua luz. The last part of the verse says, "Give glory to your Father who is in heaven." A última parte do versículo diz para dar glória ao nosso Pai que está no céu. That's all I got to say on that. E só isso que eu tenho a dizer sobre isso. Ok? Yes. We can close.